Olá, eu sou André Bianchi, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje é a respeito de dois jovens brasileiros que estão fazendo a diferença no mundo dos negócios na parte de fintech. Eu quero que você observe alguns pontos relacionados ao comportamento, como eles identificaram a oportunidade num cenário de gigantes e, obviamente, entraram nesse mercado e já estão crescendo absurdamente, e, inclusive foram listados em 2020 pela Fast Company como uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo. E, por fim, a terceira situação é a questão da execução com geração de resultados. Por que eu falo esses três pontos aqui? Eu quero que vocês observem com muita atenção para levar para o seu negócio. Ah, André, mas o meu setor não é fintech, eu não sou startup, eu não tenho esse dinheiro todo. A questão não é isso. A questão é, tente observar quais pontos e contrapontos, quais provocações que você pode trazer para o seu negócio, independente da cidade, independente de onde você atua. O ponto aqui é você refletir a respeito e, obviamente, tomar uma decisão para que você possa gerar mais resultados para o seu negócio hoje mesmo. Assista logo após a vinheta. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Como eu disse, o papo de hoje é a respeito do Pedro e do Henrique. Eles fundaram no Brasil, na década passada, a Pagar.me, que foi vendida para o grupo Stones Pagamentos por mais de R$ 1 bilhão. Na sequência, eles resolveram estudar na Universidade de Stanford e a gente começa a observar algumas quebras de padrões de comportamento. Se muitos brasileiros talvez teriam vendido a empresa, ainda mais por um valor como esse, e simplesmente jovens ainda poderiam desfrutar de uma vida somente mais confortável ou relacionada a baladas, festas e muitas outras coisas. E eles tinham na mente deles que eles poderiam ir muito além. Então, o primeiro ponto que eu trago de provocação aqui é a ambição positiva. Deixo muito claro que ambição de dinheiro por dinheiro é uma coisa. Ambição de crescimento versus resultado é outra coisa completamente diferente. E eles acreditavam que eles poderiam ir muito além quanto à questão de construir algo e, obviamente, fazer com que isso gerasse resultados. Esse é um dos comportamentos que eu vejo que muito brasileiro acaba não compreendendo e nem sabendo lidar muito bem com isso. Eles aplicaram em algumas universidades dos Estados Unidos e eles conseguiram entrar na Universidade de Stanford, uma das mais renomadas universidades, não somente dos Estados Unidos, como também do mundo. Por ali, muitas outras grandes mentes passaram. O fundador da Nike, o fundador da HP, teve também uma passagem de Steve Jobs, fundador da Apple, há algumas décadas atrás. Ele começou a faculdade, não concluiu. Ali passaram muitas mentes brilhantes. Eles têm um modelo de ensino, uma provocação muito grande para que as pessoas conquistem, busquem sempre algo a mais, para que as pessoas fiquem inquietas em relação à área em que ela atua. Lembrando que ali não se forma somente pessoas ligadas ao empreendedorismo. Mas eu me lembro muito bem, uma das vezes que eu fui lá, eu estive pelo menos umas 30 vezes na universidade, pude assistir algumas aulas a convite, também tivemos algumas visitas técnicas, e um dos casos muito emblemáticos foi em relação ao Luke, um universitário que estava concluindo o curso de ciência da computação, e ele já tinha montado uma startup que naquela época era tipo um Spotify e que estava sendo vendida para um grupo francês. E ele fez a aplicação para dar continuidade em cursos de extensão na universidade, e durante a entrevista com o professor, ele já acompanhava o aluno já fazia algum tempo, ele perguntou o seguinte: você pretende ser professor, você quer entrar na vida acadêmica ou você quer continuar com negócios? O Luke falou mais ou menos assim, falou, olha, eu tenho interesse em continuar no negócio, até porque a venda em si implicaria que ele continuasse como executivo por um determinado tempo da startup. Mas eu queria mais conhecimento, mais vivência, mais experiência e tal. E o professor falou: olha, você é muito jovem ainda. Por que você não acelerar o máximo possível esse negócio que você está, ganhe muito mais tração? E se você acreditar que daqui 2, 3, 4 anos a faculdade pode somar ainda mais em determinadas situações da sua vida, volte, aplique e faça, não tem problema. Mas agora é a hora de você simplesmente dedicar 100% do seu tempo nesse seu sonho, nessa situação que você está vivendo. Então, olha só por um outro lado, como pensa um professor da Universidade de Stanford. Você já viu algum professor aqui no Brasil agir dessa forma? Comente aqui embaixo, eu gostaria de saber. E aí a gente percebe então que o ambiente acadêmico é diferenciado. Voltando aos dois brasileiros, eles começaram a estudar lá, curso de extensão,
e logo tiveram uma ideia de um produto que eu não sei exatamente se era de realidade virtual ou algum produto nesse sentido. Eles fizeram uma aplicação na Y Combinator. Para quem não sabe, a Y Combinator é uma aceleradora de startups muito renomada lá no Vale. Eles conseguiram passar. E é curioso também porque as aceleradoras, para quem também não conhece, é como se fosse um ecossistema que você tem as mentes brilhantes, que são os empreendedores com as ideias, você tem os advisors e também os mentores, que ajudam com conhecimento, com vivências e experiências para poder acelerar e tracionar mais a startup, e por fim você tem também um outro pilar, que são os investidores, que é o dinheiro que faz aquilo tudo girar. Eles foram, aplicaram, logo perceberam que a ideia nessa área em que eles estavam, até por falta talvez de um pouco de conhecimento, ou também em relação aos grandes players que eles tinham visto naquele momento, não seria tão interessante. Mas eles estavam tracionando e identificaram um problema, ou melhor, uma oportunidade. Agora entra um outro ponto de provocação. Às vezes você é empresário, você é empreendedor, não importa se você já começou ou não, fica tão focado no negócio em si, no desenvolvimento do produto, que não percebe que as entrelinhas, muitas vezes, alguns problemas escondem grandes oportunidades. Nos Estados Unidos, quando você entra no mercado de bancos, por exemplo, no meu caso, eu não tinha histórico de movimentação financeira nos Estados Unidos. Quando eu tentei tirar um cartão de crédito lá, eles não me deram limite porque eu não tinha esse histórico. E isso era uma realidade de muitos empreendedores que estavam montando startups lá no Vale do Silício, muitas vezes vinham de fora dos Estados Unidos e recebiam, às vezes, um aporte de $1 milhão, 5 milhões de dólares, tinha esse dinheiro na conta, mas não conseguiam muitas vezes, nem um cartão de crédito para a empresa com todo esse dinheiro lá. Eles perceberam, então, que por falta de histórico, muitos empreendedores não conseguiam ter um cartão de crédito para poder começar a vida financeira dele. Foi quando, então, eles criaram uma fintech, que é a Brex, que foi listada pela Fast Company como uma das 50 mais inovadoras do mundo. Vamos fazer uma análise aqui também. Então, peraí, olha que loucura. Visa, Mastercard, Diners, American Express, é como se fosse commodity. A bandeira do cartão de crédito em si, a forma e modelo, que já funciona há mais de décadas, simplesmente é um modelo tradicional. Mas o que aconteceu aqui no Brasil, no caso do Nubank, que não tem nada a ver com a questão do Brex, mas identificou que eles poderiam vender o mesmo produto, mas com uma roupa completamente diferente, focando na questão de atendimento, focando na relação para com o cliente. O Nubank recentemente viu uma matéria que já tem mais de 35 milhões de clientes no Brasil. Só no Brasil. Então você percebe que a questão da oportunidade e a questão de muitas vezes você olhar a grande fotografia de um negócio, muitas vezes esconde as pequenas oportunidades que podem se transformar em bons resultados. E eles identificaram isso. E agora vai para um outro ponto que eu vejo também que muito brasileiro acaba se perdendo, que é você ter uma ideia, identificar uma oportunidade, mas ter um baixo rendimento quanto à entrega de resultado, à execução. Quando eu falo entrega de resultado, é muito relativo também, porque uma coisa é você tentar um negócio e o resultado não vem, e outra é por uma má execução, por uma baixa qualidade de execução, muitas vezes por um time fraco, por um time não preparado, obviamente que você não atinge o resultado, e alguns acreditam então que o setor em que ela estava atuando não era bom, quando na verdade o time não estava preparado, e pior ainda, na maioria dos casos, o culpado é o líder, é o empreendedor que contratou errado ou não soube lidar com todos os problemas e desafios diários. Então você percebe que muito da questão do comportamento, identificar oportunidades, estar em lugares que realmente as coisas acontecem numa velocidade completamente diferente. Se você quer resultados diferentes, ande com pessoas, procure pessoas que já atingiram um resultado diferenciado. Se você simplesmente, eu não estou falando que se você vive no meio, você vai cortar as pessoas, não é isso. Mantenha a relação que você queira ter com quem você quiser, mas faça novas conexões buscando que você sempre aprenda alguma coisa. Se você estiver numa mesa com várias pessoas e você for a pessoa mais inteligente da mesa, cuidado, você está numa cilada.
Procure pessoas mais inteligentes que você para que você possa ser puxado para cima e não puxado para baixo. Eu vou deixar aqui embaixo um link do Na Prática, onde você tem o Pedro e o Henrique falando um pouco mais, com alguns detalhes a mais a respeito da história deles, mas o ponto que eu quis trazer aqui, essa análise, não é da romantização do empreendedorismo, e sim de uma forma que você consiga olhar de pontos de vista diferentes para que você possa utilizar no seu negócio hoje mesmo e gerar resultados. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.